prazer que estamos aqui hoje na Irmã Maria Tereza. Tá? Eu sou o curador da editora, representado pelo professor Eliana Larilucci, autor da obra que vocês utilizam no ensino médio, tá? Autor há 43 anos, presidente da Associação de Jovens Brasileiros, da Unidade do Bauru, palestrante de renome até internacional. Fiz a palestra que apresenta aqui para os jovens brasileiros, apresenta também lá fora, na Europa, na Espanha, Portugal. E se a gente espera que seja uma noite bastante proveitosa para todos. A gente agradece a presença de todos vocês aqui. Obrigado, Evandro. Boa noite. É uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês nesta noite para tentarmos mostrar a vocês alguns caminhos do ponto de vista do futuro. Vocês estão aqui alimentando um sonho. Essa é a grande verdade. Temos que sonhar, temos que ter um sonho. Né? Paulo Freire, grande educador brasileiro de renome internacional, dizia: educar é fazer sonhar. Então nós estamos aqui para tentarmos mostrar a vocês alguns caminhos que vocês poderão seguir no meio desta ordem mundial, que na verdade é chamada de desordem mundial. É o que a gente vê hoje. Os desencontros, a falta de paradigmas e referências, e vocês jovens, principalmente, precisam de uma orientação mais segura acerca do futuro de vocês. Onde é que vocês podem depositar as fichas de vocês do ponto de vista desse sonho de um futuro social, de um futuro profissional que todos anseiam. Então nós vamos falar um pouquinho hoje da era da criatividade, dos jovens na era da inovação e da criatividade. As duas palavras mágicas com as quais vocês vão abrir as portas do futuro profissional principalmente. Então, nós vamos começar mostrando aqui a situação do mundo em que vivemos hoje. Em que mundo nós vivemos hoje? Qual é o estado do mundo hoje? Nós vivemos hoje sob um processo chamado processo de globalização. Vivemos numa sociedade globalizada, numa sociedade cada vez mais encurtada pelos meios de comunicação. O que acontece no ponto mais distante do mundo, instantaneamente, nós podemos ver esse acontecimento nas nossas telas, nos nossos televisores, no iPad, no iPhone e assim sucessivamente. Então, o mundo em que nós nos encontramos hoje é esse que eu vou pôr aqui na tela para vocês agora. Né? É o mundo da desconstrução. Vivemos num mundo hoje que é esse aqui representado desta figura. Um mundo em desconstrução. O nosso mundo está sendo desconstruído, a ordem antiga está sendo desconstruída, a sociedade industrial que vivemos até agora está sendo desconstruída. E estamos tentando erguer uma nova ordem, criar, construir uma nova ordem. Portanto, vocês dessa geração, eu não posso dizer a vocês que vocês serão contemplados da melhor forma possível um emprego, uma ocupação, um sucesso. Porque vocês estão pegando uma fase de mudanças, uma fase de transição de uma ordem para a outra. Vocês que estavam com o pé mais seguro na sociedade industrial, agora estão pondo um pé numa sociedade ainda insegura, uma sociedade ainda sem sustentação para o anseio, para o sonho de vocês. É isso que a gente vai mostrar, que caminhos vocês têm para tentarem sair-se bem, fazer sucesso nessa sociedade. Portanto, o termo que um economista usa, famoso Schumpeter, para explicar o que é esse processo, ele chama-o de destruição criativa. Usar a criatividade para destruir o que havia até então, o que tínhamos na ordem representada pela sociedade industrial, e o que é que a gente pode fazer de melhor para uma nova ordem que contemple todos, de alguma maneira,
com a possibilidade de realizar o seu sonho, de realizar o seu objetivo, de buscar o seu objetivo do ponto de vista social, pessoal e do ponto de vista principalmente do trabalho profissional. Essa é a grande verdade. Então, por isso, essa expressão hoje é a marca da sociedade globalizada. Passamos por uma destruição criativa, segundo esse economista famoso, né, para tentarmos entrar numa nova ordem. Essa nova ordem que vem vindo já nos traz os primeiros aspectos, os primeiros traços. Eu vou começar a mostrá-los para vocês, e é aonde vocês poderão, segundo esses primeiros acontecimentos dessa nova ordem, se inserirem num futuro mercado profissional, realizarem o sonho profissional de vocês. Então vamos ver aqui, olha só, duas palavras mágicas para a estrutura dessa nova ordem, dessa nova sociedade em que estamos vivendo já e que vamos viver mais intensamente daqui a pouquíssimo tempo. As duas palavras de ordem hoje para a reconstrução, para o mundo novo, chamam-se inovação e criatividade. São as duas palavras mágicas que, com elas, nós estamos tentando construir uma nova ordem na qual vocês cada vez mais estarão inseridos. Inovar é o verbo mais conjugado no mundo hoje. Eu inovo, tu inovas, ele inova. Tudo passa pela inovação. Tudo passa pela criatividade. Estas são as duas marcas que nós temos para começarmos a falar sobre essa nova ordem mundial na qual vocês vão tentar buscar um lugar ao sol. Por isso estão aqui estudando com sacrifício, com dificuldade, cansados à noite, né? Esperamos que a gente consiga efetivamente chegar a um bom termo nessa sociedade. Como é que eu provo para vocês? Através de duas revistas. Uma revista produzida aqui no Sul, né, que diz o seguinte: os bons ventos da inovação. A chegada dos bons ventos da inovação. E uma outra que fala, uma revista que qualquer banca tem, vocês acham qualquer banca de jornal, a Científica América, que diz a evolução da criatividade. Como é que vem evoluindo a questão da criatividade até chegarmos hoje à chamada era da criatividade, né? Então, olha só, palavras de ordem para estados, países, palavra de ordem para corporações, empresas e para nós que estamos nessa sociedade global. Inovar e criar. Há um livro escrito por um ex-colega meu da PUC, o Libânio. O Libânio estudou comigo e o Zé Dirceu também estudou comigo. Esse famoso Zé Dirceu, o Libânio e eu estudamos juntos na PUC. E o Libânio acaba de soltar um livro muito lindo chamado Os Jovens na Pós-Modernidade. Como trabalhar os jovens nessa condição também de uma sociedade historicamente falando pós-moderna, além da modernidade, né? Então diz o seguinte: criatividade, ou a criatividade vem através da curiosidade. Portanto, vocês precisam ser cada vez mais curiosos para chegarem à criatividade e, pela criatividade, chegarem à inovação, que é o que vai fazer diferença nessa nova sociedade que está sendo construída na tentativa de levarmos o mundo a uma condição um pouco melhor. Essa é a grande verdade. Então, aí vocês têm esses dois exemplos e vamos agora precisar um pouquinho mais disso numa outra transparência. Criatividade e inovação vem de onde? Ideias luminosas, starts, olhar, ver, enxergar o que eu posso fazer de novo, o que eu posso trazer de novo, que contribuição eu posso dar do ponto de vista dessa nova sociedade. Então, isso é criatividade e inovação. Buscarmos, procurarmos, tentarmos encontrar, desenvolvermos ideias luminosas, novas ideias. Então, isto é o que podemos conceituar como inovação e como criatividade. Vamos ver aqui o
Estado. Falamos do Estado, das corporações e da sociedade, e todos esses três elementos, essas três esferas, precisam da inovação e da criatividade para crescerem nesse novo mundo, nessa nova ordem. Vamos começar pelo Estado. No nosso Estado, nosso país, o presidente Lula assinou um decreto instituindo um dia da inovação. Olha só, um decreto presidencial acabou instituindo para nós, no nosso calendário, um dia da inovação, para se refletir sobre o papel da inovação no processo de desenvolvimento do país. E por que ele escolheu essa data de 19 de outubro? Ela coincidiu com o nascimento de um grande criativo brasileiro, Alberto Santos Dumont. Porque para muitos de vocês, o Santos Dumont apenas inventou 14 bis e que deu origem ao avião. Não é bem assim. O Santos Dumont tem muito mais criações, muito mais invenções do que a gente pode pensar. O relógio é uma invenção, uma criação do Santos Dumont, né? E outras coisas mais. Ele começava um invento, um novo produto, não terminava, esgotava a paciência dele, ele ia para outro, criava alguma coisa, voltava para aquele anterior e assim sucessivamente. Como ágil criativo, ele foi criando inúmeros outros produtos, e para homenageá-lo como um grande criativo é que o Lula determinou a data do nascimento dele como um dia que deve ser dedicado a uma reflexão ao papel da inovação para o país, para o Estado. E diz o Lula que um Estado que não inova, nesse mesmo decreto, é um Estado fadado ao fracasso. Tá? Então, no Estado, a visão que nós temos é esta, do ponto de vista da importância da inovação e da criatividade. Mais um slide. Esse vídeo que nós apresentamos era industrial, era pós-industrial. Eu disse para vocês que nós vivemos hoje na era pós-industrial. A era industrial já está se esgotando. Ela já está num processo de esgotamento. Não que ela tenha desaparecido. Há países retardatários que ainda estão no estágio da idade agrícola, da era da agricultura e da criação, do pastoreio, na África, na Ásia. Nem todos ainda se inseriram na sociedade industrial, e muito menos também muitos países não se inseriram, mas a tendência agora é rápida para que se insiram na chamada sociedade pós-industrial. Quais são as marcas dessas duas sociedades? A sociedade industrial era marcada pela departamentalização. Departamentos, gerentes e mais gerentes. Pela verticalização da produção, né? Pela inflexibilidade, pelo rigor na estrutura departamental, na estrutura produtiva da cadeia da era industrial. E os empregos clássicos: economista, administrador de empresas, né? Formados em ciências contábeis e atuariais, aqueles empregos clássicos que estão desaparecendo, que não temos quase mais. E na era pós-industrial, o que é que nós temos? Empregos? Não. Nós temos, vocês terão empregos? Não. Oportunidades. Oportunidades que vão surgindo a cada vez que nós vamos crescendo do ponto de vista dessa sociedade cada vez mais tecnologizada, mais informatizada, porque vivemos também na era da informação ou do conhecimento. E já estamos na transição para a era da criatividade ou da inovação. Na era pós-industrial, portanto, vocês trabalharão não com a busca pelos empregos, mas pelas oportunidades de trabalho. Portanto, uma forma muito mais flexível de se trabalhar, uma forma muito mais informal de se trabalhar e mais audaciosa. Por isso que eu destaquei aqui a palavra audácia. Hoje, na era pós-industrial, essa palavra é mágica. Ser audaz, audacioso. E vocês jovens se distinguem pela audácia, pela coragem. Né? Portanto, vocês têm esse ingrediente que sobra chamado audácia, que vai ser daqui para frente muito importante
encontrem oportunidades de trabalho, pondo em prática todos esses anos de estudos que vocês vão enfrentar até passarem por uma graduação, ou até talvez por um mestrado, uma pós-graduação. Portanto, a palavra mágica para vocês hoje, para a juventude de hoje aqui representada, é ser audaz, corajoso para enfrentar barreiras e buscar as suas oportunidades para o futuro profissional. E outra coisa é que hoje a sociedade, diante da falta de empregos, dos poucos empregos clássicos, do desaparecimento da sociedade industrial, é ser empreendedor. Portanto, a palavra mágica também hoje nessa nova sociedade chama-se empreendedorismo. Descobrir novos ramos de atividades, o que os economistas chamam de nichos de mercado. Essa é a grande verdade. Daqui a pouco eu explico com um exemplo como um jovem, como vocês, descobriu um belo nicho de mercado e saiu na revista Veja pela sua descoberta, pela sua audácia, pela sua criatividade. Marcas atuais da sociedade pós-industrial. É uma sociedade altamente consumista, onde o ter, tristemente, vai adiante do ser, porque existem interesses por trás disso. Essa sociedade pós-industrial, ela é regida, ela é tocada pelas grandes empresas multinacionais, que querem vender cada vez mais para nós bens, produtos e serviços. E para isso, as multinacionais usam algo chamado mídia. Mídia escrita, mídia falada, mídia televisiva. Eu mesmo trabalho em televisão há muitos anos no Brasil e sei por dentro o que é o papel da mídia hoje, fazendo meio de campo para as empresas multinacionais se tornarem cada vez mais ricas, buscando o consumo cada vez mais frenético por parte da sociedade, da população e principalmente dos jovens. E outra coisa, além desse consumismo, é a descartabilidade. A descartabilidade, obsolescência, fazendo com que as coisas fiquem velhas rapidamente. Depois eu vou deixar para os professores de geografia aqui um DVD muito bonito, que vocês vão passar para os alunos, chamado Obsolescência Programada. Obsoleto, velho programado. Então, por exemplo, antigamente a Philips, a Osram e outras empresas de lâmpadas como estas aqui, elas faziam essas lâmpadas com não sei quantas horas de duração, para não sei quantas mil horas de duração. E hoje, diminuíram o número de horas de duração da luminosidade. Por quê? Para venderem mais. Para que isto se esgote rapidamente e haja um consumo mais rápido. E assim vai se alimentando uma cadeia de um consumo que chegou agora a ser frenético. Por exemplo, os coreanos do Sul trocam 7 vezes ao ano de aparelhos celulares. Vocês acham que é necessário que em uma sociedade como esta as pessoas troquem 7 vezes ao ano de aparelho celular? E a descartabilidade disso, e o problema ambiental que isto gera, que isto provoca. Vocês pararam para imaginar por que esse consumo, por que esta fobia por modelos novos? Isso é interessante para as empresas multinacionais. Quanto mais vender, melhor. Quanto mais obsoleto, iPhone. iPhone já está na versão 5. Daqui a pouco a versão 6, a versão 7, 8, numa rapidez incrível. E as pessoas vão sendo condicionadas pela mídia. Você não tem, eu tenho, você precisa ter, e vai comprando, não poupa e vai se atualizando com a versão 6, 7 e 8, e tem um plus um pouquinho a mais do que aquela versão que ainda está funcionando muito bem. Então, uma marca que nós temos hoje, até no casamento, até nos casamentos, a gente vê tristemente a descartabilidade. A gente fica surpreso quando vê um casal, 3, 4 anos de casados. Outro dia eu perguntei para um jovem que se separou depois de 6 anos de casado. Por que ele se separou? Acabou o amor. A
resposta lacônica que eu recebi foi esta. Então, outra coisa, até na nossa vida pessoal, o que é importante uma família a ser mantida com mais durabilidade, hoje a marca é por conta da mídia, que diz que não se deve ficar muito tempo casado, é a descartabilidade. A falecida Hebe Camargo, vocês conhecem muito bem, num programa da Hebe Camargo, ela recebeu uma pessoa para entrevistá-la. Aí perguntou: ah, lindinha, você está bonitinha, você está maravilhosa, e aí, você continua casada? Estou casada há 11 anos. Nossa, 11 anos, tudo isso? Ou seja, estranhava que a entrevistada já estava casada, ainda permanecia casada por longos 11 anos. Até nisso, tristemente, nós estamos vendo a questão da descartabilidade, que gera um problema social tremendo em relação aos filhos, quando se tem nesses casamentos de pouca duração. Aí, para quem sobra o problema? Para a escola, para a sociedade, com creches, com assistência. Esse é o mundo da sociedade pós-industrial que nós estamos vivendo. Bom, empregos clássicos ou oportunidades. Eu trago aqui um site que tem um nome curioso: trampos.com. Oferecendo, é do Rio de Janeiro, só podia ser coisa de carioca, né? Trampos.com. E aqui está, olha o que eles procuram aqui, olha: comprador FLDO, web designer, desenvolvedor web júnior. Então, são essas oportunidades. Processador ASP. Não tem aqui administrador, né? Contador, com destaque em atuariais. Não, são as novas oportunidades que vão surgindo cada vez mais e que vão se tornando as ofertas de trabalho para essa geração de vocês. Por isso, não temos mais os empregos clássicos da área industrial, mas esses tipos de ocupações, oportunidades da era pós-industrial. Quem fala sobre essas oportunidades é um grande palestrante chamado Roberto Chiniachini, que é sócio de uma editora com Isamitiba, que todo mundo conhece o Isamitiba. O Chiniachini é um grande palestrante de nome nacional e que diz isso: não temos mais empregos, o que nós temos, o que as futuras gerações, como vocês terão, são oportunidades. E como no interior, eu trabalho no interior de São Paulo, a gente brinca: o cavalo passa uma vez só, montou, não monta mais. Ou pega a oportunidade, ou se perder a oportunidade, você vai ficar desempregado. Essa é a grande verdade, você vai ficar desocupado, né? Essa é a grande verdade. Vamos em frente. Aqui vocês têm o que era a sociedade industrial e o que é, bem diferentemente hoje, a sociedade pós-industrial, a de vocês. Os pais de vocês, avós, tios mais velhos, provavelmente fizeram uma carreira, apostaram o seu futuro profissional numa carreira. Meu pai fez carreira de 30 anos no Banco do Brasil. Ao final da carreira, ele se aposentou. Então, era essa a palavra, a denominação antiga para a sociedade industrial era fazer carreira. Hoje não. Hoje para vocês é trabalhar com projeto. Vocês vão ter que aprender a fazer isso, a trabalharem com projetos, idealizarem projetos, né? De curta duração, de média duração ou de longa duração. Depois, os ciclos de sucesso e fracasso levavam muito tempo para serem completados. Hoje, os ciclos de sucesso e fracasso levam meses para serem completados. Vocês acham que o Bill Gates, o criador da Microsoft, não teve fracassos? Lá na garagem, com os amigos dele, na casa do pai dele, vocês acham que de repente, no estalo, ele criou a Microsoft? Não, não foi assim, né? Ele foi tentando criar, foram trocando ideias, foram tendo ideias luminosas de como chegar ao Windows, mas tiveram percalços, tiveram fracassos, né? Até chegarem ao que é hoje a Microsoft. O mesmo com o Zucker da Facebook e outros jovens do Yahoo ou do Hotmail
e-mail do MSN, essa é a grande verdade. Vejam só, olha a idade do Bill Gates quando ele descobriu o Windows, do dono do Facebook, quantos anos tem, dos donos do Yahoo, que idade tem, e dos donos da MSN e outros tantos, e das redes sociais tem, todos jovens, ninguém acima de 40, 50 anos de idade. Portanto, é isso que a gente quer passar para vocês. Empresas inovadoras não eram bem recebidas, né? Tinha-se medo da inovação. Eu prefiro ficar com o seguro antigo. Então, as empresas inovadoras davam para os burros na água uma vez ou outra. As empresas inovadoras dão os burros d'água a todo instante. Fracassam, falham, mas não desistem e vão em busca de uma nova atividade, de criarem uma nova oportunidade, assim sucessivamente. São jovens, portanto são audazes, não desistem e vão para novas empreitadas. Gestores seguem eternamente o livro de ouro da administração. Havia um grande nome da administração e todo mundo seguia aquele cara escrito o melhor livro de administração. Hoje não. Hoje nós somos administradores e podemos escrever livros de administração. Por quê? O que vale hoje é a improvisação. Começa-se como se pode e vai se levando o empreendimento, a oportunidade, até tentarmos ver se ela fica, se ela permanece ou se ela desaba. E tentamos novamente, remodelando a primeira proposta, a chegarmos efetivamente a uma oportunidade de inserção no mercado profissional maluco em que nós vivemos hoje na sociedade pós-industrial. Esse Tom Peters, o mago da moderna administração, jovem, diz o seguinte, olha só, para ele, o grande sucesso dos administradores daqui para frente é saberem escolherem mulheres para porem nas suas empresas. E ontem eu vinha de Curitiba para cá, para dar umas palestras, como aqui, essa que estou dando com vocês aqui, e li uma revista feminina falando do poder feminino, dos nomes de mulheres que ocupam altos cargos hoje e que a tendência é ser cada vez maior. Essa é a grande verdade, é ser cada vez maior. Por que razão? Tom Peters, que a sabedoria do empreendedor hoje está em saber contratar mulheres que saibam exercer o que está acontecendo, a liderança. Pode entender. Agora eu vou mostrar um videozinho curioso para vocês. Vamos dar exemplos para vocês do que é inovar e do que é criatividade. Vocês conhecem os outdoors. Basta passar na orla aqui, de Floripa, e vocês veem o que? Um monte de outdoor vendendo de tudo. Né? Então tem aí, todo canto você tem outdoor. Só que esse outdoor, ele é animado. É um outdoor bem diferenciado, criado por um jovem em Londres, para fazer a propaganda de uma companhia aérea chamada British Airways. Vamos ver o que é. Vamos rodar o filme. Entra na pasta, acho que não vai jogar na tela. Ele vai entrar na pasta para jogar o filme que está rodando para o motivo na tela aqui do WhatsApp. Então vamos abri-lo na tela mesmo. Não vai mesmo, tem que ser na tela do outro pendrive. Nós vamos colocar um outro pendrive, talvez um sistema que nós temos aqui, e vamos tentar abrir pela pasta do arquivo para ver se roda o filme desse outdoor móvel, desse outdoor criativo.
outdoor. Uma criança se movimenta acompanhando o pouso do avião, indicando para as pessoas aqui embaixo que este voo que vai pousar está chegando de Barcelona. Ele vai sair da tela até o avião pousar no aeroporto de Londres. Ele volta correndo para esperar o próximo voo, para anunciar o próximo voo, né? Ele aproveita para pôr na tela também quais são os locais para onde a British Airways tem voos. Então, olha só, um outdoor móvel, um outdoor animado, tem uma menina também, olha o menino, que vão indicando, vão acompanhando o avião e dizendo de onde vem esse avião que está pousando e a que horas, em tantos minutos, ele vai pousar no aeroporto de Londres. Então vejam quando ganhou um profissional como este, que criou este outdoor todo animado, não um outdoor fixo. Isso é um exemplo de criatividade, um exemplo de uma ideia luminosa. E o número de pessoas que ficam paradas aumenta gradativamente para verem a novidade. Um outdoor que se movimenta como este do menininho, da menininha que anuncia a chegada do voo, corre até o voo pousar e volta para anunciar o novo pouso, né? Então, se fosse em São Paulo, em Congonhas, onde desce um avião a cada 2, 3 minutos, o molequinho e o menininho ficando cansados, né, de tanto correr de um lado para o outro para anunciar a chegada do voo. Daí, a inovação está em todos os lugares. A criatividade não tem lugar. Em qualquer lugar você pode ser criativo. Vamos em frente. Agora, este é um show, vocês vão dar muita risada. Marketing criativo. Olha, para venderem cerveja, usam na propaganda quem? Usam as mulheres. Para venderem cigarro, na propaganda usam as Fórmula 1. Quem é que recebe os bambambãs da Fórmula 1? Um monte de mulheres bonitas, não é isso? E nas corridas de moto, a mesma coisa, as mulheres destacam-se na recepção dos motociclistas. Alguém teve ideia de fazer um outro tipo de comercial. Eu vou mostrar para vocês aqui o comercial mais caro do mundo, estrelado pelo Tom Cruise. Tá? Vamos ver a diferença, vamos ver a criatividade, a ideia que surgiu da formação desse comercial. Vamos ver. Já começa um boa pinta no piano, né? Aí o pior com boa pinta também. Pode passar, Uma professora me disse que ia se afogar para ser salva por este salvamento.
E quantos cumpriu a venda depois do comercial? A Unilever computou que foi impressionante. O quê? Subliminar. Ficou a imagem dos bonitões, dos boas pintas, fazendo a propaganda e comprar sabão Omo com desconto. Alguém me perguntou, uma professora numa palestra: ah, mas as mulheres mandam as empregadas. Mas mesmo a empregada que é mandada, ela vai com a determinação. Você vai comprar sabão Omo. Olha só que alguém criou e disse: peraí, vamos usar os homens também, como mulheres para cigarro, para cerveja. E aí está o expediente criativo do comercial mais bem pago do mundo para vender para as mulheres com boas pintas, sabão Omo. Isso é criatividade, isso é inovação, isso é ideia luminosa, é a oportunidade de alguém se projetar fazendo um comercial deste porte. Aí estão os empregos de vocês. Bom, olha só, que coisa interessante. Eu paro em tudo quanto é canto, eu sou ando de carro, o Dias me acompanha há muitos anos, eu viajo o Brasil inteiro de carro, eu sou geógrafo. Então eu tenho que escrever para vocês um livro, aquilo que eu vi, não aquilo que eu li, mas o que eu vi, fotografei, a pessoa com quem eu conversei, no Nordeste, no Norte, no Sul. Assim eu escrevo o meu livro, que vocês adotam aqui para o ensino médio de geografia. Então eu passo para tomar café toda hora, o Dias quer tomar toda hora café para puxar um cigarro, puxar uma boca de vidro, né? Então, o que a gente pega aqui? Saquinho de açúcar, escrito o quê? Seja criativo. Saquinhos, sachê de açúcar, em todos os bares e restaurantes hoje, uma mensagem. Seja simples, seja educado, seja generoso, mas o que eu mais encontro nas nossas paradas, com esse sachê, seja criativo. Eu passo com o Evandro aqui pela Palhoça e vejo um empreendimento, Pedra Branca. No canto do outdoor anunciando Pedra Branca, está lá Cidade Criativa. E tem um norte-americano, o Flórida, que é o maior criativo do mundo hoje, que tem um livro que faz sucesso chamado As Cidades Criativas. Então vejam onde chega o uso da inovação, o uso da criatividade, e segundo Evandro, esse empreendimento é um sucesso. Por todas as inovações que ele traz para o conceito de bem morar. Por isso colocar embaixo, talvez leram o Richard Flórida, as cidades criativas, as cidades inovadoras. Acabou em Brasília recentemente um fórum das cidades inovadoras. O fórum foi no Brasil, Brasília, há uma semana passada. Está aí o papel da inovação, está aí o papel da criatividade. Mas, assim como eu mostro um sachê de açúcar e coloco lá para adoçar o seu sucesso, quando você é criativo, eu vou mostrar um videozinho que mostra como alguém pode tornar amargo o sucesso de vocês. E quer tornar amargo o sucesso pessoal de vocês. Vamos ver. É o seguinte, vamos lá. O som, só um minutinho. Volta o vídeo. Senhores, senhoras, jovens, crianças, ouçam uma belíssima verdade que as pessoas dizem quando tem um grande talento. Ortega y Gasset. Nós vivemos num tempo de chantagem universal que toma duas formas complementares de escárnio. Há a chantagem da violência e a chantagem do entretenimento. Uma e outra servem sempre para a mesma coisa: manter o homem simples longe do centro dos grandes acontecimentos. Olha que fantástico este ator, teatrólogo famoso, Abujamra, declamando um poema super fantástico do que é o mundo hoje atual.
querem nos manipular. Quem? A mídia. Os meios de comunicação, a mídia. Então, são duas formas de tentarem nos tirarem do foco que cada um de vocês tem que ter para a sua vida pessoal e profissional, ou pela violência, ou pelo entretenimento. A distração, e vivemos na era da distração. Distrair vocês para vocês não pensarem, para nós não pensarmos. O que a mídia quer é que nós não pensemos e deixe para ela a tarefa de pensar, porque a mídia diz para nós e para vocês: olha, para que pensar? Pensar exige compromisso, pensar é complicado, exige responsabilidade. Não pensa, deixa que eu penso por vocês. E o que é que a mídia pensa por nós? Que nós temos que comprar bens, serviços, produtos supérfluos. Essa é a grande verdade. E não sabemos poupar. E com a poupança capitalizada, um país faz o seu futuro. Então, por isso, esse poema é fantástico. Ou pela violência, ou pelo lado doce, gostoso, do que é mais fácil, a mídia, sobretudo com vocês jovens, tenta evitar que vocês pensem no futuro, que vocês tenham um foco para a vida pessoal, para a vida profissional de vocês. E com isso, nós ficamos reféns, presos a tudo que a multinacional coloca para nós. Miss Universo está nas mãos das empresas multinacionais. O futebol está na mão dos grandes grupos multinacionais que pagam fortunas para terem agora para si o direito do esporte, do entretenimento. Por quê? Para vender. Para vender. Para não deixar que a gente pense por conta própria. Vocês jovens precisam aprender com a geografia, com a filosofia, com a sociologia, a pensarem por conta própria. A focarem o que vocês pretendem na vida pessoal e profissional. Portanto, eu faço televisão, fico no meio da mídia da televisão e sei o que é lá dentro. Uma máquina de vender, para ter patrocínio, novela. Eu sou amigo, montei uma pizzaria em São Paulo com um ator global, o Cássio Gabos Mendes, o irmão dele, Tato Gabos Mendes. E vi com eles como as novelas são manipuladas para vender. Numa novela, o Tony Ramos, que era um livreiro, num domingo reúne a família e os filhos perguntam para ele: papai, onde é que nós vamos comer? E ele diz para os filhos: nós vamos comer na pizzaria Marguerita, lá na Alameda Tietê, em São Paulo, no principal point de São Paulo. Naquele domingo, depois, foi polícia reforçar a segurança, porque todo mundo queria provar a pizza da Marguerita, que pagou via o Cássio, que namorava a sobrinha do dono da padaria, para colocar na boca desse ator famoso a palavra: vamos comer na pizzaria Marguerita. É assim que a mídia faz, do ponto de vista de nos cortarem aquilo que vem por conta do merchandising que patrocina a novela. É assim que age a mídia sobre o nosso subconsciente. E aí, filas e filas, durante um longo tempo, que todo mundo queria comer pizza da pizzaria Marguerita, que foi vinculada pelo Tony Ramos no meio de uma novela. Vamos em frente. Olha só, um japonesinho, um moleque japonês, resolveu fazer uma geladeira com um carrinho só para gelar melancia. Ali, ó, refrigerador portátil carregado só para deixar a melancia geladinha. Como no Japão as coisas, o espaço é pequeno, a população é grande, um outro japonesinho geneticamente mudou o tomate para tomate quadrado. Por quê? E melancia quadrada. Já viram isso? Não. Existe no Japão. Porque você, da forma quadrada, ajusta melhor o espaço dos refrigeradores das casas e apartamentos pequenos em que os japoneses moram, por conta da questão geográfica, né, professor? Da questão geográfica, da falta de espaço. Criatividade.
vou quadricular, vou tornar quadrado o tomate, a geladeira, a melancia, para encaixar um espaço melhor dentro dos pequenos refrigeradores ou esse pequeno só para melancia. Agora olha aí, ó, que bonito, criatividade industrial. De um lado você pega, puxa, acende, do outro apaga. Um gênio. O cara que criou isso ganhou uma fortuna pela sua criatividade, pela sua inovação, pela sua invenção de um bumerangue que você toca de um lado, acende, você toca do outro, ele apaga. E aí, outro exemplo, vocês teriam coragem de nadar nessa piscina desse hotel de Xangai, do grupo Holiday Inn, está no 24º andar, e o arquiteto bolou uma coisa inusitada. A piscina fica fora do conjunto das paredes dos apartamentos do prédio. O avião passa embaixo e os caras estão nadando na piscina do 24º andar do Holiday Inn de Xangai. Criatividade, inovação. E o hotel vive cheio. Todo mundo quer ter a coragem de conhecer e dar uma nadadinha numa piscina externa do 24º. Eu não iria lá, nem que me pagassem alguns bons dólares, eu não nadaria de forma alguma nesta piscina. Aí, um exemplo de criatividade e coragem. Agora, a criatividade, não, ó, aí, a criatividade do bem. Um cara teve uma ideia de algo criativo do bem. Os jovens, infelizmente, estão bebendo demais. Não vou me dizer que não, porque eu sei que a realidade é essa. Mas, em São Paulo, na Vila Madalena, um point famoso, as meninas estão começando a beber aos 13 anos de idade. E começa com a cerveja. E aos 15, 16, está no tal do Big Apple. Vocês conhecem, né? Essa é a verdade. Só que faz um mal para o cérebro, atrofia o cérebro de uma forma altamente perigosa. Então, um cara criativo fez um copo com um sensor. Esse sensor acusa quando o cara está bebendo fora do limite. Chegou no limite. Para, que agora você vai complicar a tua vida e a tua saúde. O sensor indica por cores que você chegou no limite da bebida. O cara que criou isso, está milionário, é um jovem que vivia demais e decidiu criar algo para dar uma sensibilidade, um sensor que indica stop, o vermelho do farol ou da sinaleira, como vocês chamam aqui. Para, que agora o teu corpo está no limite da bebida e você pode entrar numa coma alcoólica, né? Então está aí o que eu chamo de a criatividade do bem. Vamos ver. Tirei esse slide de uma revista da Universidade FAAP de São Paulo. A Universidade FAAP, ao lado do Pacaembu, dos Jogos de Futebol do Pacaembu, próximo ao Pacaembu, uma faculdade top de São Paulo, a FAAP, tem uma revista muito bonita dada aos alunos. Ali eu peguei um comentário de um livro que diz o seguinte: vocês jovens têm que olhar mais longe, para o futuro. Não pode economizar no olhar. Não pode olhar curtinho, o que eu vou fazer daqui 2 anos. Não, o que eu vou fazer quando eu entrar na universidade? O que eu vou fazer quando eu sair da universidade? Sempre dirigir o olhar para mais adiante, para mais longe. Não economizem no olhar, não olhem apenas para daqui a 6 meses o que vocês poderão estar fazendo. Olhem mais longe. Procurem olhar para o horizonte mais alegre, mais bonito, mais otimista. Confie em vocês. E vocês poderão mudar o mundo que estão herdando e que nós, mais idosos, não negamos algo melhor para vocês nesse mundo. Essa é a grande verdade. Vamos lá. Olha só, o olhar na criatividade como é importante. Educar o olhar. Geografia
Geografia, o que é educar o olhar, ver, olhar, isso é geografia. Quase que geografar, olhar como o trabalho do geógrafo, onde a maioria vê vales, engenheiros veem pontas. Olha que interessante, né? Onde a gente vê vales, como esse vale no Rio Colorado, que vocês conhecem muito bem, um grande ponto turístico do oeste dos Estados Unidos, né? Então aí os engenheiros vão mais longe. Os engenheiros veem pontes, construção de uma ponte e, se possível, de uma moderna arquitetura, como vem vindo de São Paulo, em outras cidades, as famosas pontes estiadas, aquelas com ganchos, todas suspensas, muito bonitas, imitando um pouco São Francisco, na Califórnia. Isso é criatividade. Isso é um olhar para a criatividade, e aí nascem as ideias luminosas, as que eu referi no começo da nossa fala. E agora eu vou encerrar com um vídeo maravilhoso de um cara que eu conheci. Eu fazia condicionamento físico com ele na USP toda manhã, um grande campeão, um cara simples, determinado, que dizia que ia ser campeão e foi campeão. Tá? O Nuno Cobra, que também era o personal trainer dele comigo, meu amigo. Então toda manhã eu fazia condicionamento físico na USP com este cara que vai deixar por final aqui uma bela mensagem de motivação para vocês, mas muito linda mesmo, porque ele viveu. Ele viveu. Eu o conheci antes e depois do sucesso, até quase próximo da sua morte, lá na USP, no CPUSP, Centro de Educação Física da USP, onde ele treinava para manter a forma, para aguentar as corridas de Fórmula 1 que ele fazia. Vamos ver? Quem imagina chegar ao final do campeão sem entrar na pista para correr? Se você não entrar na pista para correr, você não vai ser campeão de nada. Tem que pôr a cara para bater. Curvas, dificuldades, o mau tempo deixa a pista molhada, escorregadia, tem que trocar de pneu para chuva. Os sonhos que ele tinha, e todos nós temos sonho de alimentá-lo. Parar no boxe, paradas são inevitáveis. Competição e luta fazem parte do jogo. Adversários temos de monte, a mídia principalmente. Obstáculos se vencem com força de vontade, com determinação como ele venceu. Temos que fazer a diferença nesse mundo hoje. Inovar, veja, mas inovar sempre. Algo como sempre fazer. E depois ouvir os aplausos da plateia. Pódio é o lugar de toda equipe. Hoje ninguém faz sucesso sozinho. Temos que trabalhar em equipe. Né? Cavar a alma com banho do mundo após cada vitória. Vitória, fruto do trabalho, a recompensa pelo nosso esforço. Sem esforço, ninguém chega à vitória. Pilotar a vida depende de competência e arrojo. Viver é perigoso, diz o filósofo hoje. Temos que fazer com amor e carinho tudo que fazemos. Fazer bem feito, até o último detalhe para fazer sucesso. Não tenham medo. Abandonem os seus medos, confiem em vocês e bola para frente. Desarme-os nós do passado. Passou, não volta mais. Olha para frente e futuro. Façam como as águias e sobrevoam o mais alto por cima das turbulências do mundo hoje. Nem que seja para cair, vamos chegar até a fita da chegada. Né? Mesmo que tenhamos que chegar com essa campeonia, espalhou, chegou até o final do objetivo. Ganhar a maratona. Vocês são capazes, vocês são audazes. Confio em vocês. Façam o melhor que puder. E no lugar mais alto do pódio, tem lugar para vocês.
também você pode chegar e estará com critério. O que fizemos para vocês nesta noite, vocês vão conseguir chegar ao pódio do sucesso na vida pessoal e do sucesso na vida profissional. É o que nós esperamos com muito carinho e amor de vocês, tá bom? Obrigado.